Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bloco de português aqui no nosso Estudo em Casa. Para que ano? Para o primeiro ano. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te. Viste o bloco anterior? Sim? Bem, pelos sorrisos já percebi que sim. Foi divertido? Boa! Fico contente. Mas mais do que divertido, porque aprender pode ser divertido. Foi útil para ti? Conseguiste tirar algumas dúvidas? Então, olhem, posso pensar em fazer mais um assim deste género para nós continuarmos a conhecer outras coisas? Ótimo. Então vou já pensar no próximo que possa fazer de uma forma que seja boa para ti. Vamos então conhecer o nosso plano. Ora, no nosso plano nós hoje vamos trabalhar o Sá, Só, Su, o Sé e o Si, que temos aqui estas particularidades, não é, da nossa letra C. Vamos também fazer alguma legendagem de imagens, vamos fazer aqui algumas aplicações para recordar o que muito provavelmente já terás trabalhado em sala de aula. Adultos jovens, jovens adultos, para vocês de quem eu nunca me esqueço, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos então a oralidade, a leitura, a escrita e a educação literária. E agora novamente para os nossos jovens. Vamos confirmar o nosso material? Sim? Então, peço-te então que confirmes que tens o teu lápis bem afiado ou o outro material ou equipamento que utilizes para escrever, a borracha e a nossa folha, o caderno, para podermos fazer os nossos registros. E então, temos tudo? Então, se temos tudo, podemos o quê? Podemos iniciar. Vamos então iniciar com alguns exercícios de ortografia, onde vamos recordar algumas regras, algumas palavras, porque algumas nós conhecemos oralmente, de ouvir e de conhecer no discurso das pessoas, e não sabemos exatamente como elas se escrevem. E é importante nós conseguirmos reproduzir as palavras na escrita de forma correta. E vamos então começar com uma pequenina animação, onde vos vou dar então a conhecer algumas palavras que se escrevem com estas sílabas, o Sá, o Se, o Si, o Só e o Su. Prontos? Então convido-te aqui a conhecer. No dia 5 de março, vou almoçar com os Cs. Chá de cidreira com açúcar, bacalhau e pudim francês. Não é novidade para ti que a letra C tem dois sons. Que, como em bacalhau, se, como em cidreira. O som se ouve-se quando juntamos a letra C às vogais E e I. As palavras cidreira e francês são alguns exemplos. Mas o som se também se pode ouvir com as restantes vogais se ao C acrescentarmos uma cedilha. Repara nas palavras almoçar, março e açúcar. Assim é a letra C, com dois sons e duas formas de escrever. Olha quantas palavras já consegues ler. Caçador, maçã, abecedário, doce, notícia, circo, laço, caroço, açude, açucena. E então, conhecias já todas estas palavras? Algumas não? Então, olha, agora já te dei a conhecer algumas novas. Mais do que isso, sabias como se fazia a sua representação escrita, ou seja, como nós as escrevemos? Não te preocupes, vamos fazer agora a seguir alguns exercícios de aplicação e vamos recordando estes aspectozinhos todos. Pode ser? Sim? Posso cantar contigo? Vamos começar com este primeiro exercício. Vamos aqui recordar. Então, para que o C tenha o som S, ou seja, o som C, temos que usar uma cedilha. A cedilha é aquele sinal gráfico que nós escrevemos debaixo da letra C. Legenda, agora as imagens. Temos então aqui 3 imagens. E temos também o quê? As 3 palavras que necessitamos para corretamente fazermos a sua
legendagem. A primeira imagem que nós temos é a imagem de quê? De um baloiço, que podemos encontrar num parque, num jardim. A segunda imagem é a imagem de uma taça. Pode ser a taça que a nossa equipa de futebol preferida ganha, ou a taça que nós ganhamos na escola por qualquer concurso, que pode não ser só de desporto. E a última, que é um animal pequenino, que tem muitos espinhos, que é um ouriço. Então, as nossas três opções são taça, ouriço e baloiço. Então, como é que vamos fazer agora? Onde é que eu vou colocar? A primeira é o quê? É um baloiço. Baloiço, muito bem. E assim iríamos escrever com o C, com a cedilha. Depois tínhamos a taça, muito bem. E novamente iríamos o quê? Legendar, escrevendo o quê? O C com a cedilha. E por último temos o ouriço. Se reparares, nestas palavras, o C tem a cedilha porque se encontra junto então o quê? Das vogais A e O. Se eu tivesse aqui uma imagem de, por exemplo, açúcar, iríamos também o quê? Escrever, fazer a representação do C com a cedilha, porque este C estaria junto de quê? De um U. Muito bem. Posso passar ao próximo exercício? Sim? Então vamos ver se conseguimos continuar a aplicar. Temos estas imagens. Ainda agora falei no açúcar. Para que será que ainda há pouco falei no açúcar? Temos então 3 palavras para fazer a legendagem, ou seja, colocarmos nos locais corretos. Temos então maçã, açúcar e laço. E temos então as imagens que necessitamos para o quê? Fazer a sua legendagem. A primeira, o laço, em que temos o quê? Novamente o C com a cedilha e que está junto a um O. Muito bem. Depois tínhamos a maçã, que é um fruto. E novamente o C com cedilha. Correto. E por último tínhamos uns cubos de açúcar. Açúcar, falamos nele agora, vamos o quê? Vamos representá-lo assim, novamente íamos fazer o quê? Escrevê-lo utilizando sempre a cedilha no C. Porquê? Porque, e isto é bom que vocês percebam muito bem, sempre que este C tem este som e está junto às vogais A, O ou U, nós temos sempre que lhe acrescentar esta cedilha, ou seja, temos sempre que o representar com a cedilha. E prontos agora para fazer mais um? Sim? Vamos então ver o que te trago. Agora trago aqui aquela velha questão, vocês sabem que isto acontece muito aqui nos blocos e ainda bem que eu vos tenho desse lado para me ajudar. E vou-vos dizer porquê. Tenho aqui 2 palavras que se encontram o quê? Desordenadas. Acontece-me isto às vezes, vocês sabem, as sílabas caem, ficam todas desordenadas e vocês têm que me ajudar, porque voltar a colocá-las na sua ordem correta, sem nos sobrar nenhuma, para podermos voltar a ter a palavrinha devidamente escrita. Então posso contar com a tua ajuda? Vamos fazer já a primeira? Então vamos começar por conhecer as sílabas que ali temos desordenadas. Temos Sá, Dó, Bu e Ré. E com estas sílabas vamos ter que organizar uma palavra. Para ajudar, colocamos uma imagem, a imagem de um rebuçado. Ora, então se já temos esta ajuda, pensem lá comigo. Qual será a primeira sílaba? É a sílaba Ré. Ré. A palavra é bu. Então a segunda sílaba será o bu. É muito bem, rebu. Faltam-nos então 2 sílabas, Sá e Dó. Então já temos rebu, Sá, só nos falta uma, que é o Dó, rebuçado. E aqui tínhamos, e muito bem, a palavra, com as sílabas todas organizadas, a palavrinha rebuçado. Aqui toda bem escrita, muito bem.
Agora temos aqui uma outra palavra. Temos aqui uma imagem de uma figura, um profissional do circo, não é? Que é o palhaço. E temos aqui 3 sílabas desorganizadas. E vocês vão ter que me ajudar. Vamos começar então, já sabem, primeiro vamos conhecer as sílabas, depois vamos tentar organizá-las para tentar que a palavra fique bem escrita. E as sílabas são lhá, só e pá. Com a ajuda da imagem, nós conseguimos ter aqui alguma ajuda, não é? Então, se a palavra será, e a imagem é palhaço, qual será a primeira sílaba? O pá. Pá e depois lhaço. Qual será a segunda sílaba? Lhá. Muito bem. Só nos sobra uma, que é aquela que tem o nosso C com a cedilha. Palhaço. E aqui tínhamos a palavra palhaço. Muito bem. Muito obrigada pela tua ajuda. Preciosa como sempre. Pronto então para conhecer o próximo exercício de aplicação? Sim. Aqui já temos novamente o quê? 2 imagens que têm as sílabas desordenadas e nós vamos ter que as ordenar. Vamos conhecer a da primeira. Na primeira temos um animal, temos uma ave que se chama cegonha. Boa aí de casa! E as sílabas que temos desordenadas para organizar são gó, nhá e se. Então, a palavra era, recordem-me, cegonha. Qual será então a primeira sílaba? O se e depois go e nhá. Go era a segunda e nhá. E aqui tínhamos o quê? A palavra cegonha. Já repararam, pois tenho que vos chamar a atenção para este aspecto, que aqui temos o C junto à vogal E e não escrevemos o quê? Não colocamos a cedilha. Muito bem. Junto ao E e ao I nunca se coloca cedilha no C. Boa? Podemos passar para a próxima. Então, as sílabas desordenadas que temos são de, si e dá. E do que é que querá isto dizer? Temos aqui uma imagem de uma localidade com muitas casas, prédios muito altos, de cidade. Então, qual é que será? Se é uma localidade com prédios muito altos, muitas casas, muitas pessoas, será uma cidade. Então, vamos organizar as sílabas. Si, dá, e só nos sobra uma sílaba, que é o de. Cidade. Novamente temos o quê? Temos a letra C junto à vogal I e não temos o quê? Cedilha. Porquê? Porque com o E e com as vogais E e I nunca se faz a cedilha. Só junto às vogais A, O ou U. Boa? Sim? Dúvidas até ao momento? Há? Não? Então podemos continuar aqui a aplicar? Sim? Ora, agora aqui vou apresentar-te. Vamos ter que fazer aqui um exercíciozinho, quase como se fosse um jogo. Temos aqui algumas palavras. Temos aqui 4 palavras. E se reparares, há aqui algumas sílabas dessas palavras que se encontram numa tonalidade mais escura e que estão o quê? Inclusivamente ali rodeadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que formar com estas sílabas uma palavrinha nova. Vamos fazer a primeira. Tínhamos então, vou ler a primeira, segunda e terceira, ou seja, de cima para baixo, está bem? As palavrinhas escada, sapato e palhaço. Na palavra escada temos a sílaba es. Na palavra sapato tínhamos a sílaba pá. E na última palavra, no palhaço, tínhamos a sílaba só. Então, que palavra é que nós iríamos ter aqui? Íamos organizá-la pela ordem. Espaço. E com esta brincadeira, nós conseguíamos o quê? Formar uma
palavrinha nova. Quase que podíamos escrever em código, quase como se fôssemos super espiões. Vamos tentar fazer a segunda? Sim. Vou então novamente ler de cima para baixo as três palavras, está bem? Tapete, escada, palhaço. E tínhamos então que sílabas que estavam ali mais destacadas? Pé, o dá e o su. Então que palavra é que nós iríamos conseguir encontrar? Pedaço. Boa, muito bem. Podemos passar à próxima? Sim? Então vamos lá. Pescada, escola, palhaço. Tínhamos então pes, có e só. Estas eram as três sílabas destacadas nas palavras. Pes, có e só. Pescoço. Será que na próxima temos novamente a palavra do palhaço? Vamos aqui descobrir se o palhaço quis vir passear ao nosso bloco de estudo em casa. Primeira palavra, casa. A segunda, escuro. E a terceira, palhaço. Malandro do palhaço que veio aqui outra vez. As sílabas que tínhamos destacadas. Cá, ró e só. E que palavra será esta? Caroço. Caroço. Podia ser o caroço o quê? De uma fruta. O que é que nos acontece aqui? Todas estas palavras vão acabar na mesma sílaba, ou seja, em so. E o que é que acontece aqui ao nosso C? Boa. Exatamente. Não nos esquecemos do quê? Da nossa cedilha. E o malandro do palhaço quis vir passear aqui connosco. Como trabalhaste muito bem e estiveste a perceber tudo bem, não há dúvidas até agora, um momento de recompensa. Vamos aqui conhecer uma canção e uma personagem nova para ficarmos aqui um pouquinho mais bem dispostos. Pode ser? Então vá, convido-te a conhecer esta cançãozinha. Dizem ser cabeça tonta, a simpática cigarra, que anda a ver se arranja tempo para ir aprender guitarra. Dizem ser cabeça tonta, a simpática cigarra, que anda a ver se arranja tempo para ir aprender guitarra. Bem, será que a nossa cigarra foi mesmo aprender a tocar guitarra? Eu espero que sim. É um instrumento muito giro. Aproveitaram para descansar um pouquinho? Sim? Então vamos passar ao próximo exercício. Agora, neste exercício, vou precisar mesmo muito da vossa ajuda. Vocês vão me ajudar a observar a construção das sílabas e das palavras. E temos então o quê? Temos o C, o E, vogal E, e temos o C, e o C e o I e a vogal C. E depois temos aqui uma seleção de sílabas que vamos somar para obter uma palavra. Boa. Então, na primeira, íamos juntar o quê? A sílaba dó mais a sílaba de C. Qual seria a palavra que nós íamos obter? Doce. Muito bem. A próxima tem 3 sílabas. Íamos então juntar si mais dá mais de. Que palavra é que íamos então ter? Cidade. Muito bem. Na próxima temos as sílabas si mais né mais má. E a palavra era cinema. Boa. E agora a última. Cá mais pá, mais C, mais T, mais T. Qual seria a palavra? É que esta é muito grande. Capacete, que até tínhamos ali. Um conselho, se vocês quiserem fazer este exercício, podem então fazer o quê?
podem, na vossa folha ou no vosso caderno, ou escrever da forma como está aqui, depois a palavra final, ou então fazer ao contrário, escrever a palavra, se não tiverem tempo de passar tudo o que estava anteriormente no exercício, escrevem a palavra, que são mais pequeninas, são mais simples se vocês conseguirem copiar, e depois podem fazer o exercício inverso, que é escrever a soma das suas sílabas. Por exemplo, na palavra doce, escreviam doce numa das vossas linhas e, ao lado, escreviam igual a quê? Quais serão as sílabas? Dó mais se. Ajudei? Sim? Ainda bem. Isto, claro, se vocês quiserem seguir, quiserem passar, é uma estratégia para conseguirem fazê-lo com mais calma e não ficarem aflitos. Está bem? Posso então passar ao próximo? Ótimo. Então vou passar ao próximo. A letra C, junto do E e do I, tem um som diferente da letra C, junto do A, do O e do U. Vamos então agora rodear, não é, a legenda correta para cada uma destas imagens que nós aqui temos. E de quais são elas? Na primeira, e vamos fazer uma de cada vez, está bem? Vamos ter sempre uma imagem e duas opções de legenda, em que uma está correta e a outra não está. Na primeira, temos aqui a imagem de uma cesta, não é? Um utensílio que nós utilizamos para guardar outras coisas. E as nossas opções para a legenda ficar correta são as palavras cesta, ovos. Então, qual seria a legenda correta? Era a primeira, cesta. Muito bem. Na segunda imagem temos um fruto que é bem docinho. E tínhamos duas hipóteses de resposta para a legenda: bolas e cerejas. Qual seria? Bolas ou cerejas? Cerejas. Muito bem. Este fruto que aqui tínhamos eram as cerejas. Temos depois uma imagem que temos vários prédios muito altos, todos muito juntos. E tínhamos duas hipóteses então para a legenda, para fazermos a seleção: cidade, casa. Qual vos pareceria que estaria mais correta? Cidade ou casa? Se é um conjunto de vários prédios, nunca poderia ser casa. Então a opção a selecionar seria cidade. Muito bem. Passamos agora para a nossa quarta imagem. Na quarta imagem temos um senhor que está com uma farda oficial do seu emprego. E as duas opções que temos: polícia, pão. Esta nem é preciso perguntar, não é? É logo lógica. É polícia, é o senhor polícia. E a última, temos algo de que quase todos nós devemos gostar muito, que é o quê? É uma piscina. Nós conseguimos imediatamente fazer a sua observação. Uma piscina. Mas, de qualquer forma, vamos fazer o exercício corretinho. As duas hipóteses que tínhamos para fazer a legenda desta imagem seriam pateta e piscina. E então, qual era a que estava certo? Era a piscina. Muito bem. Este foi bom de fazer? Foi fácil? Havia aqui algumas que eram óbvias, não é? Muito fáceis mesmo. Mas agora temos aqui um exercício em que vamos ter duas frases. E vocês dizem assim: professora, mas enganaste-te e colocaste lá imagens? Não, eu fiz de propósito. Então o que vamos ter que fazer? Vamos ter que reescrever, com a vossa ajuda, estas frases, e no local onde temos o quê? As imagens, vamos ter que não desenhar, mas fazer o quê? Escrever a palavra de forma correta. Como é que vamos fazer? Vamos ler a primeira frase, no local onde está a imagem, vamos tentar perceber o que ela é, para depois conseguir escrever a palavra corretamente. A salada leva. E a primeira imagem é a imagem de uma cebola.
Depois temos a seguir uma vírgula e temos uma outra imagem de um outro fruto que é um tomate. Muito bem. E depois temos e temos ali o quê? As cenouras, ou seja, leva cenoura. Então como é que ia ficar escrito? Escrito ficaria assim. A salada leva cebola, tomate e cenouras. Só uma coisa, cebola, tá bem? Tomate é um fruto, tá bem? Agora temos uma outra imagem. E aliás, duas imagens nesta frase. Vamos então lê-las e perceber se conseguimos saber o que são. Temos a imagem de um coelho, gosta muito de cenouras. Como é que ficaria escrita a nossa frase? O coelho gosta muito de cenouras. Boa, muito bem. Fácil ou difícil esta? Boa. Eu normalmente aconselho-vos a escrever o quê? Escrever por cima da imagem o que ela é, para depois não se esquecerem, está bem? Se quiserem fazer isso, se vos puder ajudar, pode ser uma coisa útil. E agora vamos passar ao próximo. E aqui, olhem, há pouco, sem querer, deixei cair as sílabas. Aqui, deixei cair as letras todas. Portanto, já sabem, têm que me ajudar. Temos aqui um frasco com o doce. E tenho então aqui desorganizadas o C, o E, o O e o D. Então como é que ficará esta palavra? Doce. A seguir temos a imagem daquela ave tão bonita que é a cegonha. E temos também aqui desorganizadas estas letras. Então como ficaria bem escrito? Assim, cegonha. Temos o quê? Uma sala de cinema. E assim ficava apresentada a palavra cinema, toda muito direitinha. E por último temos uma senhora agente da polícia. E assim aparecia escrita de forma correta a palavra polícia. Olhem, muito obrigada pela vossa ajuda. Desculpem lá eu ter deixado cair as sílabas e as palavras, ainda bem que posso contar convosco. E olhem, despeço-me contando convosco no próximo bloco. Até à próxima.